A Eleni falou-me acerca de um assunto, transmitiu-me uma coisa que eu achei muito interessante. Muito interessante. Eu disse, Eleni, tens que falar isso no domingo aos irmãos. Então eu pedi-lhe a ela para falar e depois se ela demorar meia hora, eu já não acrescento nada. Se ela demorar menos tempo, eu acrescento alguma coisa depois em termos do que diz a palavra de Deus. Eleni, vem cá, por favor. Amém? É uma ideia, eu achei a ideia tão interessante, tão linda, que faz falta. Amém? E eu gostava que vocês ouvissem o que Deus está a falar através da Eleni. Está bem? Que honrassem e ouvissem o que a Eleni tem para dizer. Bom dia. A minha voz está um bocadinho assim embargada, mas eu tomei posse da cura quando a Isabel orou, porque eu tive uma semana bastante de aflição. Essa mensagem eu recebi logo no início da semana e achei interessante, até partilhei com algumas pessoas. Eu normalmente não faço isso, não partilho, porque, pronto, eu acho que tem coisas que são nossas, né? Mas passei para o pastor e fiquei a pensar nela todo o tempo. Quando o Kim me desafiou a falar, eu disse assim, puxa vida, então é mesmo para ser divulgado, né? Não é nada de novidade, porque é sobre o amor. A gente já tem ouvido tanto falar sobre o amor, né? E de tantas maneiras ouvimos falar sobre o amor e é tão importante quando a gente se sente amado, quando pelo menos imaginamos que somos amados já. O imaginar já é bom, mas o sentir amado, o ser amado é bastante importante. Mas uma reflexão importante desse amor muitas das vezes nós queremos fazer alguma coisa para ser amado. Queremos dar de nós para sermos amados, né? E eu pensei em cada um de nós dentro da sua profissão. Eu pensei nas enfermeiras que estão ali dia e noite nos turnos e tal, esforçando-se para ser útil para aquelas pessoas. Os professores que dão tanto de si, insistem e repetem, até que entre alguma coisa nas cabecinhas de quem está ouvindo. E pensei em mim no meu trabalho, né? Às vezes, quantas vezes eu ultrapasso horário, ultrapasso tempo, faço além das minhas forças e lá no fundo assim eu fico pensando, poxa, será que eu faço isso realmente porque está em mim o fazer, ou se eu faço no sentido de receber o amor, de ser útil para ser amado? E ontem ainda me veio forte a vida do nosso pastor. Isso ele não sabia e não é surpresa, porque foi mesmo o Espírito Santo que tocou no meu coração. Nós conhecemos o pastor Kim há mais de 20 anos, foi ele que nos casou. Foi o nosso amigo, não foi, mas eu estou a dizer, desde o tempo desse tempo. E quanta coisa que ele fez por nós, pela nossa vida, quanto que ele investiu e quanto com certeza ele deve ter sido criticado por ter investido, porque o casalzinho difícil está aqui, mas estamos aqui. E isso é o quê? Isso é a prova de amor. É uma forma de que não foi só porque o Kim foi útil que nós o amamos, porque houve momentos que ele nem estava lá, houve momentos que ele nem sabia, então muito facilmente poderíamos desprezar a pessoa do pastor. E voltando à questão do amor, o amor que a gente aguarda, né? Que recebamos. Uma mãe esforça-se na criação dos filhos. Ela quer ser amada, espera ser amada. Usa de toda a sua força, toda a sua utilidade para ser amada. A esposa investe no casamento, ajuda a gerir as situações, prepara os melhores comeres, passa, lava, cozinha, anda pela casa afora. Cada um de nós lutando pela utilidade, sempre, com certeza, na expectativa de sermos amados. E uma coisa curiosa dessa mensagem, e daí, claro, não se aplica a todos, porque aqui a maioria são jovens, a começar por mim. Então, pronto. Gostei do... cada vez mais a nossa utilidade vai sendo reduzida. Cada vez eu vou fazendo menos coisas que eu fazia antes. Cada vez até eu me interesso menos, conforme os anos vão passando, eu me interesso menos por coisas que antes eu me interessava. É a ordem natural das coisas, é o envelhecer,
né? Para quem ainda está longe da idade mais para cima dos 50, é um segredo a dizer. A partir de uma certa idade, muita coisa muda na nossa vida. Aí ficamos sempre naquela expectativa, e a mensagem dizia isso também, que tem alguém que lá na frente, quando eu já não for tão útil, alguém que se lembre, né? Põe a Eleni no sol, tira a Eleni do sol, leva a Eleni para a praia, traz a Eleni para a praia, que eu já não vou conseguir ir sozinha. Aí eu ainda penso mais, eu disse, poxa, que bom que tem alguém que me leve para o sol, né? Mas, de preferência, que, se não for esse alguém, que seja outro, que me tire do sol. Porque eu, com essa brancura toda, ia ser muito sofrimento aguentar. E outra coisa que veio para o meu coração, que a mensagem não dizia, é o amor de Deus. Que coisa maravilhosa o amor de Deus, independente daquilo que eu sou, independente daquilo que eu faço, independente da elaboração do louvor, da preparação do louvor, daquela intenção de chegar a um louvor genuíno, independente da minha forma de orar, se ela realmente é agradável e chega como aroma diante de Deus, independente se eu levo a minha vida de uma forma que eu me dedique diariamente na leitura da palavra, se eu me debruço sobre a palavra, por mais que a gente se esforce, a gente nunca vai conseguir chegar à plenitude, porque a palavra de Deus diz que um dia alcançaremos, mas enquanto estamos aqui, é um esforço. Mas Deus, quando olha para a gente, Ele poderia dizer, olha, Eleni, esse louvor hoje foi... Não, o teu louvor nem chegou, nem subiu. Olha a tua oração, tens orado tão pouco. Olha, esquece de interceder por aquele, pessoas que eu tenho colocado no teu coração durante toda a semana e tu não fizesse. Passou mais uma semana e não fizesse. Mas mesmo assim Ele continua me amando. Mesmo assim Ele continua oferecendo a oportunidade de eu crescer com Ele. Mesmo assim Ele me tira de onde eu estiver. Mesmo assim Ele levanta se eu estiver passando por momentos menos bons ou momentos depressivos. Mesmo assim Ele me cura. Mesmo assim Ele me faz lembrar que existe o milagre da restauração. Sabe, queridos, restauração é uma coisa fantástica, que só o nosso Deus é capaz de fazer. Sabe, aquilo que eu já não acredito mais, aquilo que eu já não vejo mais, aquilo que eu já nem consigo imaginar, Deus faz. E Ele surpreende. Eu tenho vivido nesses últimos 2 meses uma surpresa maravilhosa em Deus, de restauração na minha esperança, restauração no meu desejo de me debruçar sobre a palavra, restauração no meu desejo de ler e ouvir a Deus e calar-me para ouvir o que Ele tem a dizer. E tão curioso que quando eu chego aqui ao domingo, o pastor prega exatamente aquilo que eu tive a semana toda debruçada a estudar. O pastor domingo passado falou sobre Davi. Eu estudei Davi a semana toda. Que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. Isso eu sinto voltar no tempo, porque eu já vivi isso. E é tão bom. E é tão bom saber que Deus, Ele quer algo novo de nós. Como a Vera disse hoje, eu acredito que a nossa igreja passou um vento e soprou. E muita gente foi levada pelo vento. Não sei se retornam, não sei. Eu, quando nós deixamos um tempo a igreja, não foi o vento que nos levou. Nós fomos por nossa própria escolha. Mas voltamos, porque sentimos que aqui é o nosso lugar. Sentimos que o Senhor nos plantou aqui. Então, esses que ficaram, eu tenho que falar de mim. Eu me considero como aqueles que estavam lá no templo. Onde é que estavam os outros? Eram 500, a Bíblia diz. E lá estava só 150, quando veio o Espírito Santo. Então, não vamos entristecer porque há cadeiras vazias. Não vamos entristecer porque tanta gente passou por aqui e já não está. Vamos louvar a Deus por aquilo que Ele vai fazer ainda. Por aquilo que Ele quer fazer ainda. Porque o seu amor dura para sempre. Porque o seu amor transforma. Porque o seu amor faz acordar aquilo que já estava adormecido. Um dom que eu pensava que nem ia servir para mais nada. O Senhor vai lá e diz, olha, põe ele à tona, porque eu quero usar. Independente da idade, independente do tempo que temos de fé, Ele vai continuar fazendo, porque Ele é o nosso Deus.
Obrigada. Vocês sabem, a Eleni trabalha com idosos e todos os dias leva idosos ao hospital e passa muito tempo com eles. E Deus restaurou esta missão na vida da Eleni. Não foi dentro da igreja, foi através de um trabalho da junta de freguesia. Amém, o presidente da junta chamou-a. A Eleni trabalha todos os dias com idosos. Pessoas que têm doenças graves, pessoas que têm câncer, pessoas que já morreram. Pessoas que já morreram. E já tive o prazer de conhecer alguns desses velhotes. E eles honram muito a Eleni, porque ela tem esta missão. E Deus restaurou isso na vida de Eleni. Amém? Deus tem restaurado esta forma de Eleni se dedicar aos outros. Amém? Através do amor. E aquela mensagem que a Eleni me mandou foi: quando nós somos úteis, as pessoas amam-nos. Quando nós temos inutilidade, já nem tanta gente nos ama. E o que aquela mensagem dizia é: no dia em que eu for inútil, que haja alguém que me continue a amar. Não é? Que haja alguém que me continue a transportar, que haja alguém, porque o amor revela-se nisso. Quando nós deixarmos de ser úteis, será que as pessoas nos continuam a amar? Amém? Ok, vamos abrir a Bíblia. Vocês conhecem a Bíblia. Vocês conhecem o versículo que eu vou ler. É o versículo mais importante da Bíblia, segundo pelo menos a minha opinião. Vocês sabem qual é? João 3,16. Não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não, mas tenha. Uma vez eu estava a pensar sobre este versículo, não tenho isto escrito. É o versículo dos absolutos. Deus, o ser mais absoluto, não é? Mais importante, não é? De todos os seres que existem, Deus é o mais importante. Deus amou. Amar é o sentimento mais importante. Mais absoluto. Amou o mundo. O mundo é um universo de pessoas, todas as pessoas. Todas as pessoas que existiram, Deus amou. Deus amou o mundo de tal maneira, e eu quero que os irmãos ouçam esta expressão, de tal maneira, que eu penso que é a expressão chave deste texto. Deus amou o mundo de tal maneira. Dar é o ato mais nobre que existe. Amar é o sentimento ou a vontade mais profunda, mais absoluta. Mas dar é o ato mais nobre. E deu quem? O seu maior valor, que era o seu filho, o seu único filho, Jesus. Então é um texto dos absolutos. O seu maior valor foi dado por nós. Deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, que é o ato de fé mais poderoso, não pereça, que é a situação mais dolorosa que pode acontecer, mas tenha a vida eterna, que é a vida mais profunda, mais maravilhosa que nós podemos encontrar. Então vamos usar este versículo. Eu vou demorar pouco tempo. A Eleni já disse tudo, quase tudo. Eu acho que tudo acontece no nosso meio se nós amarmos. Porque Deus é amor. Está lá em 1 João 4. Deus é amor. Se nós não amarmos, Deus não está aqui. Deus não está na vida de alguém se essa pessoa não sabe amar. Porque Deus é amor. Então Deus só está na vida de alguém se a pessoa ama. Se a pessoa ama. Amém? E ama quem? Os seus próprios inimigos. Porque amar os netos é fácil. Amar os filhos é fácil. Amar a família é fácil, às vezes. Mas amar os nossos inimigos é difícil. Então, e Deus não nos pede para amar, Deus não nos desafia para amarmos aqueles que nós gostamos. Deus desafia-nos para amar os nossos inimigos. Então, se nós amamos, Deus está aqui. E se Deus está aqui, tudo é possível ser restaurado. Como disse a Eleni. Então, como é que Deus está aqui? Se nós amarmos. Amém? Se nós amarmos. E aqui o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Amar não é uma intuição. Amar não é instintivo apenas.
Amar é uma vontade. Deus não teve um desejo, Deus teve uma vontade de amar. Deus teve uma vontade, é o propósito de Deus amar. Deus não disse, eu tenho aqui um desejo para amar aquelas pessoas. Deus disse, eu tenho a vontade de os amar. Como é que eu os vou amar? Dando tudo o que eu tenho. Então Deus teve um amor intencional. Amém? Intencional, que significa Deus teve uma vontade. Deus expressou uma vontade. Então você pode dizer, eu não desejo amar aquela pessoa. Não vá por aí, porque o amor não é um desejo. Eu não sinto amar aquela pessoa. Também não vá por aí, porque o amor não é um sentimento. Mas eu não tenho a intuição de amar. Não vá por aí, porque o amor não é uma intuição, é uma vontade. Nós temos que ter a vontade de amar. E escute, Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe como é que nós devemos de amar os outros e a Deus? De tal maneira. Qual maneira? Ele entregou tudo. Entregou tudo num propósito, numa vontade, sem esperar algum tipo de reconhecimento. Há tanta gente no mundo que Deus já amou. Porque Deus já entregou o seu Filho por essas pessoas. E Deus não está à espera de nenhum reconhecimento dessas pessoas. Mas Ele deixou que o seu Filho morresse e não esperando nenhum reconhecimento, Deus mostrou esse amor. Então, se você ama, não espere nenhum reconhecimento dos outros. Não é? Você vai amar pessoas que nunca vão reconhecer o seu amor. Você vai dar a vida por pessoas que nunca vão reconhecer o que você fez. Amém? Há velhotes que se calhar nunca vão lembrar-se daquilo que a Eleni fez por eles. De estar horas no hospital à espera que eles saiam, estar horas num guichê à espera de marcar uma consulta, conduzir quilómetros e quilómetros para Lisboa e para Vila Franca para os levar à consulta, sem receber nada em troca, sem ter muitas vezes o reconhecimento dessas pessoas. Então nós amamos porque Deus é amor. E se nós queremos que Deus esteja em nós, nós amamos. Porque Deus é amor. Se nós não amarmos, Deus ausenta-se na nossa vida. Amém? Então Deus ama-nos sem querer nenhum tipo de reconhecimento. Amém? Então o amor de Deus é intencional, o amor de Deus é incondicional. O que é esse amor incondicional? É um amor absoluto, um amor sem limites, um amor completo, um amor inteiro, um amor integral. Amém? Deus deu tudo. Deus deu tudo sem limites. Será que nós conseguimos amar assim as pessoas? Mas é isso que Deus nos pede, que nós consigamos amar integralmente os outros, dando tudo, sem requerer reconhecimento. E o amor revela tudo quanto há de bom em Deus e o que Deus tem de bom para nós. Então, se nós queremos revelar uns aos outros o que é bom, temos que nos amar, sem requerer reconhecimento. Se nós queremos revelar Deus uns aos outros, temos que nos amar, sem querer reconhecimento. Se nós queremos que Deus revele o que é bom neste lugar hoje, temos que demonstrar amor. Um amor intencional, um amor por vontade, um amor por propósito, um amor sem querer reconhecimento, um amor pleno. Eu sei que é difícil às vezes. Somos todos diferentes uns dos outros. Mas se eu quero que Deus esteja aqui, eu tenho que amar a pessoa que é tão diferente de mim. Plenamente, absolutamente, completamente, sem querer o reconhecimento dessa pessoa. Amém? Deus restaura quando nós amamos. Amém? E então, o que é amar? Amar, segundo Deus, é ofertar espontaneamente. O seu Filho se ofereceu espontaneamente porque Deus nos amou. Você é capaz de dar-se a qualquer pessoa espontaneamente porque Deus ama essa pessoa. Amém? Deus ama essa pessoa. Então amar é espontâneo. Amar é integral. Amar é incondicional. Amar é intencional. E agora você pergunta, em que medida é que eu vou amar os outros? Em que medida é que eu vou amar os outros? Amando primeiro. Porque é a forma como Deus fez. Deus nos amou primeiro. Nós o amamos, diz lá 1 de João 4,8. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então não esteja à espera que a outra pessoa o ame para você amar essa pessoa. A forma como Deus ama alguém é amando primeiro. Então você ame primeiro essa pessoa, porque esta é a forma de Deus. Em que dimensão é que nós amamos? Amando primeiro. De que forma? Absolutamente, intencionalmente,
integralmente, completamente, de uma forma plena, nós amamos primeiro. Amamos na mesma medida em que fomos amados. Amém? Você acha que era melhor do que qualquer pessoa que aqui está? Não, éramos todos iguais. À luz do pecado, éramos todos iguais. Nós pecámos todos da mesma forma. E nós precisamos todos de receber esse amor de Deus, pleno, primeiro, completo, absoluto. Amém? Então, para amar na mesma medida, vamos ter de amar primeiro. Há pessoas que dizem assim: eu só amo aquela pessoa se ela me amar. Eu estou à espera que ela me ame para que eu possa amar também os outros. E essa não é a versão de Deus para a questão do amor. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Então, se eu amo na medida de Deus, eu vou amar primeiro os outros. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira. De que maneira que Ele nos amou? Há milhões de pessoas que não sabem que Deus os amou, mas Ele os amou quando entregou o seu Filho na cruz. Há milhões de pessoas que não reconhecem que Deus os amou, mas Deus os amou primeiro. Nós sabemos que Deus nos amou. Nós temos essa certeza que Deus nos amou e que nós fomos amados na medida em que Jesus se deu completamente por nós. Amém? Ele nos amou primeiro. E o amor tem a ver com aquilo que eu entrego às pessoas que não merecem. Deus entregou tudo a quem não merecia. Deus nos amou nessa medida. Você e eu não merecíamos nada de Deus. Nada, nada, nada. E Deus entregou Jesus por nós, sem nós merecermos nada. E nós agora queremos que os outros demonstrem que merecem o nosso amor. Não, nós temos que amar mesmo que eles não mereçam. E essa é a forma de Deus amar. Amando primeiro, mesmo que eles não mereçam. Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. E o amor reflete naquilo que eu entrego. O que é que eu entrego aos outros? Foi o que a Eleni disse. Deus ama, mesmo quando ela às vezes não entrega a oração pelos outros, o cuidado pelos outros, Deus continua a amar. Amém? Então, quando nós entregarmos tudo aos outros, veja a dimensão do amor que se espalhará aqui entre nós. Amém? E sabe uma coisa? O louvor não atrai Deus. O louvor é uma forma de Deus nos dar uma oportunidade de nós o conhecermos, a adoração. Não é? Mas o que atrai Deus à nossa vida é o amor. O amor é o sustento do louvor, o amor é o sustento da adoração, o amor é o sustento da oração, o amor é o sustento do nosso dízimo, o amor é o sustento da nossa oferta, o amor é o sustento da nossa comunhão, o amor é o sustento quando celebramos a ceia, o amor é o sustento quando falamos uns com os outros, o amor é o sustento de toda a atividade da vida espiritual, o amor é o sustento quando nós oramos a Deus. Nós amamos porquê? Porque temos algum interesse? Não, porque amamos a Deus. Amém? O amor é o sustento de todas as coisas na vida do cristão. Então você ora porquê? Porque ama. Você adora porquê? Porque debita alguns acordes e alguma melodia? Não, porque ama. Porquê é que nós oramos? Porquê é que nós cantamos? Porquê é que nós intercedemos? Porque amamos. Amém? O amor, se eu interceder sem amor, aquilo não dá resultado. Se eu louvar sem amor, são apenas acordes e música. Então nós fazemos-lo porque amamos a Deus. E nós fazemos-lo porque amamos uns aos outros. Amém? Então o amor é o princípio da nossa relação. O amor é o princípio da relação com Deus. Depois temos aquelas coisas todas. Oramos, cantamos, louvamos, adoramos. Mas o amor é o princípio. Porque Deus é amor. O amor é o princípio da relação entre mulher e homem. O amor é o princípio da relação entre os filhos e os pais. Amém? Porque é que os filhos desobedecem? Não é? Porque esqueceram-se desse propósito, dessa vontade. Teriam que amar os seus pais. Amém? Então o amor revela-se em tudo o que eu entrego. Tudo o que eu entrego revela o amor que eu tenho pelos outros. Se eu entrego a minha vida na plenitude, esse é
o termo do amor que eu demonstro pelas outras pessoas. Se eu não entrego muito, revela o nível do amor que eu tenho. Amém? Então o amor tem a ver com tudo o que eu entrego, mesmo para alguém que não merece. O amor é intencional, é integral, ele entrega sempre tudo, ou seja, tem um compromisso inteiro para com as outras pessoas. E a Bíblia diz, o amor lança fora o medo. Também está lá em 1 João 4,18, 1 João 4,19, fala acerca do facto que nós amamos porque Deus nos amou primeiro, que nós amamos porque Deus é amor, que nós amamos e o perfeito amor lança fora o medo. Então o que é que nos impede de gerir a nossa vida em fé? O medo. O medo é a substância contrária à fé. O que é que derrota esse medo? O amor. Amém? Há pessoas que pensam, eu agora vou exercitar muita fé para derrubar o medo. Mas se não tiver amor, essa fé não funciona. Então como é que a fé funciona? Quando eu começo a demonstrar amor, amor integral, amor incondicional, amor intencional, amor espontâneo. O amor é espontâneo. Amém? Sem amor, nada funciona na nossa vida. Às vezes nós dizemos, queremos a unção do Espírito Santo. E a pergunta é, será que nós amamos o Espírito Santo? Dispostos a entregar tudo para que o Espírito Santo nos visite. Porque Ele entregou tudo. Ele, quando vier de uma forma substancial, uma forma sobrenatural, Ele não vai entregar só parte dele. Ele vai entregar tudo. Será que nós o amamos na íntegra? Será que nós o amamos inteiros? Será que nós o amamos com um compromisso profundo, inteiro, incondicional com Ele? Nós oramos muito, queremos o Espírito Santo, queremos uma unção do Espírito Santo, mas será que nós queremos mesmo? Porque isso implica amá-lo. Amá-lo de coração. Amá-lo, não é como a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus. Eu vou terminar com este versículo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus, amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Eu ontem fiz uma análise à minha vida. Passei algumas horas a ver televisão e vi o jogo de Portugal. E o jogo de Portugal demorou 2 horas. E depois à noite eu orei apenas 1. E quando eu acabei de orar, houve uma pessoa que me disse que já acabei. Disse, olha, acabei também agora. E quando eu acabei de orar, eu disse, Deus, isto às vezes é tão estranho. Tive 2 horas a olhar para um televisor e 1 hora a falar contigo. Amém? E nós queremos o Espírito Santo, queremos a unção. Nós temos que amar a Deus intencionalmente, com tudo o que há em nós, demonstrando essa inteireza, essa incondicionalidade. Amar a Deus acima de tudo. Amém? Então podemos reclamar e dizer, Deus, nós queremos a unção do Espírito Santo. Amém? Deus, agora eu quero que tu te movas neste lugar, por favor. Porque eu sei que te amo inteiramente. Sabe, nós às vezes, eu ontem estava a fazer uma reflexão e eu vou terminar. Estava a tentar perceber porque é que às vezes Deus não se move na plenitude. E eu estava a orar, de joelhos, e começa a vir um sentimento ao meu coração, e eu não estou a dizer que são vocês. Não estou a dizer. Estou a dizer que foi um sentimento. E Deus perguntou, quantas pessoas é que há que adoram os filhos? Colocam os filhos acima de mim? Disse, Deus disse-me, isso é idolatria. Quantas pessoas é que há na igreja, estou a falar na igreja, colocam o dinheiro acima de mim? Isso é idolatria. Quantas pessoas é que há que colocam a cultura do corpo acima de mim? Isso é idolatria. Quantas pessoas é que há que até adoram o sol e adoram a lua dentro da igreja? Estou a falar na igreja. Isso é idolatria. Isso acontece. Quantas pessoas é que há que adoram o louvor mais do que adoram a Deus? Isso é idolatria. Quantas pessoas é que há que adoram outra coisa qualquer mais do que a Deus?
o seu trabalho, adoram mais o seu trabalho do que a Deus. Isso é idolatria. E às tantas Deus disse-me assim, eu vou dizer que foi o Espírito Santo que me disse, e Deus disse, Kim, eu vou-te dizer uma coisa, eu não estou para entrar num lugar, numa conferência de deuses. Eu não estou para entrar num lugar, numa conferência de deuses, em que há lá alguém que adora os filhos mais do que a mim, alguém que adora o sol mais do que a mim, alguém que adora a natureza mais do que a mim, alguém que adora a cultura do seu corpo mais do que a mim, alguém que adora o dinheiro mais do que a mim, alguém que adora outra coisa mais do que a mim, alguém que adora a comida mais do que a mim. E Deus disse, eu não preciso de entrar numa conferência de deuses. Eu estarei quando vocês me adorarem mais do que todas essas coisas. Amém? Eu estarei quando vocês me amarem e me adorarem acima de tudo isso. Amém? Deus não está interessado em ter aqui uma conferência de ídolos, de deuses. Então o princípio, Eleni falou, quando nós deixarmos de ser úteis, que nós nos consigamos amar uns aos outros. Amém? Amar é o princípio de todas as coisas. Deus é amor. Deus é amor. Deus só estará neste lugar se nós nos amarmos. Se nós amarmos, o versículo-chave do Novo Testamento, amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. Quando nós fizermos isso na plenitude, Deus se sentará aqui no trono do seu amor. Temos que amar. Amar é o princípio convergente para que tenhamos essa relação com